Pai do Senhor, para os irmãos, para os alunos da escola bíblica, não é? Dominical. Estamos aqui para mais uma aula, não é? A aula 7ª, que é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos orar, vamos agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor, aos coordenadores da escola bíblica, não é? E por essa jovem que está aqui fazendo essa live, né? Vamos orar. Levanta a voz aí, oração, irmã. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para mais uma aula, Pai. Pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos ajude, conduza esse trabalho, Pai, e que esse trabalho alcance, Senhor, as nossas alunas, Senhor, dando cada uma sabedoria, dando graça, Pai. Abençoa também o anjo da igreja, Senhor, e todo o Teu povo nessa tarde. Nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, a nossa lição, né, desta semana tem o título de Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo do 14 ao 19. Texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o que de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. 16. Amém, glória a Deus. Amém. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia. 17. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Amém? Então, irmão, aqui nós temos uma bela carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, né? Aos Efésios, né? Na cidade de Éfesos. E também esta carta foi direcionada à igreja também de Laodiceia. E agora para nós, né? Então, nós somos privilegiados de ter, não é? Um professor como o apóstolo Paulo. Então, essa carta, né, que ele fala aqui, ambos, quando ele diz no texto áureo, né, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ele quis dizer, irmão, que esse ambos os povos, ele fez um, significa judeus e gentios. E agora, o conjunto de todos os salvos, judeus e gentios, judeus e gentios, que é um povo chamado igreja, que somos nós, né, irmã Petrúcia? Aleluia, não é? No decorrer da lição, irmãos, a gente vai falar deste povo, da família de Deus que somos, né? Do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E, na verdade, prática que a nossa irmã Petrúcia leu, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Qual foi essa, irmãos? Aleluia. A gente já falou, né? Que ele se deu por nós. Ele deu a sua vida pela nossa vida. Em Gênesis 3, é o capítulo mais triste da história. Você pode me perguntar por quê, irmã Nete? Porque foi ali, né?
que foi a queda do homem, a queda da humanidade, né? Por isso que ele é o capítulo mais triste da história da humanidade. Ela descreve a queda, mas mesmo neste capítulo, no versículo 15, tem uma promessa para nós, uma esperança, não é? Ele diz assim, mesmo nesse capítulo, existe ali uma esperança. No versículo 15, que diz que teve um cumprimento da história, não é? Teve um cumprimento. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como está aqui, se deu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela nossa vida. Glória a Deus, não é? Aí a gente vai, né, quando ele diz que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aí a gente também vai para 1 de João, e ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque o que rompia esta separação, né, a comunhão de Deus com o homem é o pecado, não é? Mas graças a Deus, que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, para dar a vida dele, para resgatar a nossa vida, não é? Então tem um capítulo também de referência muito bonito, irmãos, que é Isaías 59, 2, ele diz, mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, não é? Mas isto, quando a gente chega na verdade prática, que a nossa irmã Petrúcia leu, ele diz, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou e nos fez eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. Aleluia, não é? Então isso foi resolvido, irmãos. Graças a Deus. Foi restaurado a comunhão com o sacrifício de Cristo, né? O sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Temos sempre que trazer, irmão, a lembrança, a morte de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, a cruz de Calvário para a nossa vida. E entrando na lição, irmãos, né? Temos aqui que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou um, que é nós, a igreja. Então, o primeiro subtópico sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus, não é? Então, aqui na introdução, tenho certeza que os irmãos leram em casa, não é? Que na lição anterior analisamos o antigo quadro, desolado, acerca dos gentios, aquele negócio todo, né? Que houve uma mudança nos versículos 13, a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios, ele explica que mudança repousa na obra que Cristo realizou. Qual foi? Já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Somos salvos pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Não é verdade? Então, irmãos, não esquecendo do sangue derramado lá na cruz. O que é que eu quero dizer? Que Jesus, como ele diz aqui, olha, se conscientizar que por meio do sacrifício vicário. O que eu quero dizer a vocês, alunos, é que Jesus não foi um mártir, como Estevão, que nem Pedro, ele não foi. Ele foi um sacrifício por nós, né, irmã Petrúcia? Ele foi um sacrifício, e ele mesmo vai dizer, a minha vida ninguém tira. Eu a dou em resgate de muitos. Tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. Está lá em João 10. Aleluia, né? O sacrifício vicário. Ele foi quem
substitutivo substituiu. Quem deveria morrer era nós. Porque isso é uma exigência de um Deus santo. A referência é em João, em Romanos 3:23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também em Romanos ainda 6:23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque é o único, exclusivamente, Cristo, nosso Senhor. Sempre é bom trazer à memória o sangue de Cristo. Por quê, irmão? Porque o sangue de Cristo é a nossa moeda espiritual. Aleluia! Foi Ele quem nos comprou do pecado, nos resgatou da morte e do inferno. Então nós temos aqui, irmão, o tempo é curto, temos aqui o primeiro tópico: Cristo desfaz a inimizade entre os homens, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens. Aí vem o exclusivismo, não é? O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentis, né? Como a gente já falou nos primeiros capítulos. Este ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens, que a gente já falou que foi a sua morte na cruz, juntando dois povos num só povo que ficou a igreja, né? Então temos o primeiro tópico, que é a parede de separação entre os homens. Temos o segundo tópico, é a derrubada da parede da separação. E o terceiro do primeiro tópico, conceito da lei dos mandamentos. E o quarto do primeiro tópico, a revogação da lei dos mandamentos. Então, a parede de separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A escritura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso ao estrangeiro. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. A gente vê que Paulo foi preso, né? Foi condenado, porque alguém disse que Paulo tinha ultrapassado a barreira que existe, literalmente ela existe, irmão, e espiritualmente, não é? No templo em Jerusalém existe um muro de pedra que ninguém dos gentios passa essa barreira. Realmente existe, não é? Então Paulo foi preso. Então o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que em 1 de Pedro 18:19 ele diz: sabemos que não fomos comprados com prata, nem com ouro, nem com pedras preciosas, mas com o sangue de Cristo. E naquele dia, irmão, o véu do templo se rasgou, foi rasgado de alto a baixo, não é? E aqueles que eram grego ou que eram brasileiro como nós, passamos a ser família de Cristo. Aleluia, né? Porque o grego, quem eram os gregos? Os gentis. Aquele que não é judeus, é gentios, né? Então não há sombra de dúvida que no céu vamos ter muita surpresa. A coisa que parece não é, e muitos que não parecem e é. Mas só Deus, o justo juiz, é quem pode fazer esta avaliação, não é? Ele falou isso sobre os falsos profetas, as falsas seitas, as divisórias que tem dentro da própria igreja, né? E outros mais, irmãos, né? Lá em Mateus 7,16, ele diz: porque pelos frutos conhecerei a árvore, né? Uma árvore boa, ela dá bom fruto. Uma árvore má, ela dá má fruto. Esse é o primeiro princípio, não é? O segundo princípio, irmão, é o amor. Quer saber o tamanho do seu amor? O termômetro da sua espiritualidade? Se quer saber, irmão,
Quando Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento, Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Quem não se ama não está preparado para amar. Nisso se resume a lei e os profetas. E perguntaram a Jesus, e no Novo Testamento, né, um dos grandes capítulos deste amor está em 1 Coríntios 15. Paulo vai falar ainda que eu entregasse a minha vida e todos os meus bens e tudo que eu tiver. E se eu não tiver amor, nenhuma utilidade alguma tem. Mas nós fechamos esse com o versículo 13 que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. As três principais virtudes, irmão. Aí já clareia, né? Já clareia a nossa mente o bastante. A ponto de saber o que é o exclusivismo. Os judeus, ele não era zeloso. Eles eram orgulhosos. Eu estou correndo, irmão. Porque se a gente fosse desmiuçar isso aqui, é muito lindo. É uma carta gloriosa, a carta de Efésios. Não é? Que Paulo escreveu aos Efésios. Mas a gente não tem tempo, né? O tempo é muito curto. Então estamos correndo. Então assim, ele se engrandecia, eles eram vaidosos, orgulhosos, porque ele tinha a lei, ele tinha os profetas. O Senhor veio para aquele povo era um povo privilegiado, povo da terra prometida, povo que Deus olhava do céu e dizia, o meu povo, não é? Mas louvado seja Deus, que talvez, não sei, por causa desse orgulho, desse exclusivismo, desse extremismo de Israel, nós somos família de Deus, povo santo, também escolhido do Senhor, né? Mas vamos falar do extremismo correndo, não é? Aqui no 3 do primeiro tópico, o conceito da lei dos mandamentos, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei, mosaica, a lei moral, civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Civil diz respeito ao israelita como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio da salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida, bebida, dias de festa, lua nova, sábado. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentis. Então, esse povo, não é, judeus, que eu já disse a você, né, que um dos profetas disse, Senhor, o zelo da tua casa me consome. E como eu já falei do sangue, falamos da remissão, falamos do extremismo, né? Agora a gente está falando do exclusivismo, agora a gente está falando do extremismo. O orgulho espiritual, não é? O orgulho espiritual, que alguém pode entrar por este caminho, né? Exclusivismo, quando aqui foi mencionado, né, o extremismo judaico, esse extremismo judaico existe em diversos lugares, até mesmo dentro de nós, irmão. Dentro, às vezes, da família, dentro quem é melhorzinho, né, irmã Petrúcia? Quem é melhorzinho, às vezes, tem uma pessoa que é mais rica na família que não dá valor, o coitadinho, não é verdade? O orgulho, não é verdade? Existe mesmo, assim, em denominações. Muitas vezes, esse orgulho espiritual está presente, fazendo diferença entre denominações e denominações, e até mesmo entre irmãos, até mesmo entre outras pessoas que foram para outro país, não é?
a mesma religião, vamos dizer assim, a mesma religião e a espiritualidade foi lá para cima. E isso é muito perigoso, não é? Está em Marcos 9:38, pode ler que nós não temos tempo. Porque o que nos faz é ser o mesmo corpo e a mesma condição. Para estar no corpo é ter nascido de novo. E quem não nasceu de novo, não viu e nem entrou no reino de Deus. Porque somos todo o templo do Espírito Santo, né? Correndo aqui, vamos para o segundo. Pela paz, Cristo fez o novo homem, né? A partida da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Conceito bíblico de paz, que tudo isso a gente já falou, né? De boas relações, do fim de um conflito. O fim de um conflito, irmão, o que é um conflito? É as pessoas que não têm paz. O que é a paz? A fim de um conflito, não é? O fim de um conflito. Então isso aqui tem muito, a carta é muito maravilhosa, mas não temos tempo de desmiuçar tudo e as referências que tem na Bíblia, né? Então o conceito bíblico de paz, forma geral a paz, a descrição de boas relações, do fim, do conflito, a tranquilidade e de uma qualidade espiritual, né? Na passagem em preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo, sua morte na cruz, desfez a inimizade entre Deus e os homens, né? Tornando possível a conciliação entre ambos e promovendo assim a paz, né? Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, porque Cristo não é apenas o autor da paz, ele é a própria paz, né? Mas literalmente a nossa paz, isto implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Deste modo, essa paz repousa na igreja entre os crentes em Deus e entre judeus e gentios, para um único povo em Cristo Jesus. Assim, irmão. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Não, menina, é muita A paz do Senhor, minhas queridas, meus queridos. Que Deus abençoe a todos nessa tarde. Estamos aqui mais um dia, né? Pela misericórdia do Senhor, para trazer, né, a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, para acrescentar um pouco mais, né? Tanto para a gente como para as nossas alunas. Louvado seja o nome de Jesus por isso. E vamos lá, né? Continuar quando a nossa irmã parou e vamos para o tópico 3. Louvado seja o nome de Jesus, que o título é Pela Cruz Reconciliados com Deus num Corpo. Louvado seja o nome de Jesus. E seguindo para o tópico, para o primeiro subtópico, que diz assim: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Como a nossa irmã já havia falado, né, havia um muro entre nós e Deus. E esse muro era espiritual e ele precisava cair por terra. E esse muro só caiu quando Jesus se entregou, como eu acabei de ler. Ele se fez maldição por nós. Ele foi até lá ao Calvário para levar toda a nossa maldição, toda a nossa culpa, tudo que nós devia. O Senhor carregou sozinho e levou até o Calvário. E se o Senhor não tivesse feito esse ato,
nós não teríamos como hoje estar na presença de Deus ou falar com Deus, ou também não poderíamos ter salvação de jeito nenhum. Foi necessário que o Senhor fizesse esse ato. Louvado seja o nome de Jesus. Gregos, né, gentios e judeus eram dois povos. Ambos não havia ligação entre um e outro. Não é verdade, Manete? E para que esses dois povos viessem a ser um, esse povo foi unido através do Calvário. Só pelo Calvário tinha como esse povo ser unido. E que povo foi formado através de gentios e judeus? A igreja. A igreja foi retirada do meio de gentios e de judeus, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor, Ele é a nossa paz. Ele é o nosso Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Reconciliados pela cruz de Cristo, segundo o subtópico. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nossa perspectiva que Cristo é a nossa paz. Louvado seja o nome de Jesus. E eu destaco aqui, né, a palavra paz. Num tempo que a gente está vivendo hoje, é muito difícil, não é verdade? Mas nós temos o dono da paz. Jesus, ele disse que ele é a paz. E ele é a paz. Então, se você está em Cristo, tem a paz, sossegue. Louvado seja o nome de Jesus. 3 tipos de paz, né? Vamos ver o primeiro. Em João 14:7, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado seja o nome de Jesus. Veja que Jesus disse aqui: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Louvado seja o nome de Jesus por isso. E a paz que Jesus nos dá é verdadeira e não é uma paz como a do mundo, porque o mundo, ele se segura no que tem. Não é verdade. Quando as circunstâncias vêm, quando os momentos difíceis vêm, como esse que nós estamos vivendo agora, a paz de quem tem dinheiro se acaba. A paz de quem vive em palácios se acaba. Não é verdade? Qualquer circunstância acaba a paz. Né? Acaba a paz. Se faltou o dinheiro, a paz foi embora. Louvado seja o nome de Jesus. Já nós que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a nossa paz não está posta nas coisas daqui. Não está em matéria, está em Cristo. Então, no meio dessa turbulência toda, no meio dessa agitação toda que o mundo está vivendo, nós conseguimos respirar e sentir a paz de Cristo e viver essa paz. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo tipo de paz, paz com Deus, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro tipo, paz com Deus, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. A mesma paz que Deus tem, nós podemos ter também. Não dá para entender, mas dá para desfrutar. Aleluia. Nós não podemos procurar entender como é isso. Como é que eu posso ter paz no meio de tanta agonia? Sabe por que eu e você não entendemos? É porque não é nosso. É espiritual e eu digo além. Não é nosso, não é de propriedade nossa. É algo que o Senhor deixou. Veja que no início, quando eu li, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então aqui no mundo não existe. Não existe paz e não tem como a gente ter paz em outra coisa, só em Deus. Em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E algo me chama muita atenção aqui nesse versículo, porque ele fala para a gente seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que a paz, ela vem aqui até antes da santidade. E
fala aqui para que seja essa paz com todos. Não tem como você viver uma vida de santidade, aparentemente, e você não ter paz dentro da sua casa. Você não deixar ninguém em paz, porque uma pessoa que tem paz, onde chega, a paz, ela é revelada. Porque acompanha. É a mesma coisa uma pessoa atribulada. Quando chega uma pessoa atribulada, aí as outras pessoas já, misericórdia, já vem ali. Sangue de Cristo, porque quando chega, já vai tirando a paz dos outros. Não é verdade? Então que nós venhamos ser esse povo escolhido do Senhor e que façamos a diferença. Tanto dentro do nosso lar, como onde a gente convive, né, no trabalho, na nossa vida secular, né, com a vizinhança e com a igreja. Procurar seguir a paz com todos. E é lembrar disso, porque se você não tiver paz com todos, você não vai ver Deus. E eu tenho que te dizer isso, por quê? Porque como professora, eu tenho que orientar as minhas alunas para que venham seguir essa paz de Cristo e tê-la de verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Porque senão não vai ter como a gente ver o Senhor. Então nada, né, vai valer a pena se a gente perder a salvação por coisas tão pequenas. E será que nesse tempo de confinamento que a gente está vivendo hoje, será que não tem sido um tempo de preparação? O Senhor está preparando a sua igreja, o Senhor está preparando o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Então comece a rever, comece a olhar para você. Veja como você tem se comportado, veja como você tem cuidado de quem está perto de você. Você está sendo uma pessoa que promove a paz? Louvado seja o nome de Jesus. Ou você está vivendo em guerra e correndo atrás da guerra e deixando os outros sem paz? É bom refletir de vez em quando. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, né, a gente vai já indo para a conclusão. Louvado seja o nome de Jesus. Ali na cruz, a gente sabe que foi unido ali a justiça e o amor. O Senhor, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso e também Ele é amor. Se não fosse o amor dEle, nós não estaríamos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Veja que Paulo, né, ele escreve na primeira carta aos Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vivemos isso. Nós pregamos a um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E tudo que falarem para você, que for fantasioso ou que não mostre o Calvário, não é cristianismo. Não é verdade, irmã Nete? A gente vê pessoas, hoje, nos tempos de hoje, vivendo muitas coisas que não é de Deus, e a gente sabe que não é de Deus, porque a Bíblia nos revela que só há salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguindo aqui para o terceiro subtópico, né? Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos judeus e gentios com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como a gente já havia falado, tanto eu como a professora Nete, né, não havia reconciliação sem Calvário, né, porque nossas transgressões eram muitas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se o Senhor não tivesse padecido por nós, não teríamos como nós ser salvos, não teríamos como nós hoje
entrar na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero mostrar aqui para vocês o contraste entre a lei e a graça. Louvado seja o nome de Jesus. Porque fomos salvos pela graça, né, irmã Nete? Mas sabemos que não foi de graça. O preço foi muito alto. Louvado seja o nome de Jesus. E o que é a graça, né? É o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou e graças a Deus que Ele nos amou. Louvado seja o nome de Jesus. O contraste entre a lei e a graça nas Escrituras. Na primeira vez que a lei foi aplicada, 3.000 pessoas morreram. Na primeira vez que a graça foi proclamada, 3.000 pessoas foram salvas. E sabe quem foi que pregou sobre a graça? Apóstolo Pedro. Louvado seja o nome de Jesus. Por ocasião da inauguração do Templo de Salomão, na época da lei, 120 sacerdotes não puderam ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Por ocasião da inauguração da Igreja do Senhor, no dia de Pentecoste, na época da graça, cerca de 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, prontas para ministrar com autoridade a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A lei revela Deus proibindo e exigindo. A graça revela Deus rogando e cancelando gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja que coisa linda, né? A lei promulgou o ministério da morte. A graça promulgou o ministério da vida a todos os homens. A lei trouxe maldição. A graça trouxe bênção. A lei afasta o homem de Deus. A graça aproxima o homem de Deus. A lei diz olho por olho, dente por dente. A graça diz, se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. A lei diz, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A graça diz, amarai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A lei diz, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. A graça diz, abençoai e não maldizeis. O apóstolo Paulo viveu, louvado seja o nome de Jesus, o apóstolo Paulo viveu nesses dois polos diferentes, o polo da lei e o polo da graça. E aliviado disse, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja isso. Que coisa linda, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Jesus veio para quebrar todos esses protocolos. Louvado seja o nome de Jesus. O muro que outrora estava levantado caiu por terra. Amém. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Podemos dobrar os nossos joelhos e entrar no Santos dos Santos. Nós não precisamos mais de sacerdote para entrar no pátio, né, Nete? Não precisamos mais no pátio, no átrio, no santo, nem no santo. Nem no santo do santo. Isso, irmã Nete, muito bem. Porque o sumo sacerdote Jesus Cristo já padeceu por nós. Aleluia. Então hoje nós temos livre acesso a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E podemos entrar no Santo dos Santos. E aqui eu concluo, né? A lição. Louvado seja o nome de Jesus. Não falta mais nada, né, Larissa? Um minuto. A conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade
e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, meu amado, minha amada, você é corpo, você é igreja. Eu sou corpo, eu sou igreja. A irmã Nete é corpo, a irmã Nete é igreja. E nós somos um povo só. Deus nos uniu, raças, língua, todo o povo. Seja daqui do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja de onde for. Todos somos um em Cristo Jesus. Amém?